Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Conversa Aberta, o programa que leva a você, investidor, a oportunidade de conversar com executivos das companhias das quais você é sócio. Nossa convidada de hoje é Ana Carolina Bastos, que é gerente de RI da Hidrovias do Brasil. Tudo bem, Ana? Tudo bem, e você, Denise? Boa noite, pessoal. Tudo bem? Tudo jóia. Super obrigada por você estar aqui com a gente. Ana, então é o seguinte, o programa, o espírito do programa é abrir a oportunidade para os investidores ou nossos clientes, ou nossos inscritos, todo mundo que quiser mandar perguntas. Se não tiver pergunta, a gente vai tocando o nosso bate-papo aqui, mas eu já quero convidar você de casa a já mandar suas perguntas para a empresa. Mas eu também imagino, Ana, como vocês abriram capital, é uma empresa jovem, tem 11 anos, pô, acabou, né? Imagina, 11 anos foi outro dia, e vocês abriram capital há um ano só, então é uma empresa nova para muita gente. Queria que você desse uma geral, o que vocês fazem, onde vocês atuam. Legal, tá bom. Bom, primeiramente queria agradecer a oportunidade de apresentar a companhia, Denise. Obrigada pela oportunidade, pelo tempo de vocês. Obrigada a todos pelo interesse. É um prazer representar a companhia e contar um pouquinho do que a gente faz. Como a Denise comentou, é uma empresa que tem 11 anos, é uma empresa nova ainda, mas que já fez muita coisa, já atingiu muita coisa, tá? A ideia da criação da companhia lá atrás era desenvolver soluções logísticas integradas e customizadas para os clientes, sempre pensando, focada no modal hidroviário, tá? Que é um modal muito pouco desenvolvido ainda aqui na América Latina, mas com grande potencial, dado que é um modal muito mais limpo e mais eficiente para transportar commodities em longos trajetos, né? A nossa vocação é ser um provedor logístico de menor custo para os clientes. E aí, como que a gente faz isso? Por meio de ativos de ponta e customizados para criar a melhor solução logística para o cliente mesmo, com uma parceria, tá? A gente opera hoje com perfil muito diversificado, então com rotas diversificadas, produtos diversificados e produtos onde o Brasil é bem competitivo. Então, a gente está falando de minério de ferro, a gente está falando de grãos, de bauxita, enfim, produtos que a gente é estruturalmente competitivo, tá? A companhia também tem um perfil de diversificação de moedas bem interessante, então a gente tem alguns corredores com contratos dolarizados, outros com contratos em reais, e com clientes de primeira linha. Então a gente está falando de Mavale, a gente está falando da Cofco, por exemplo, que é a estatal chinesa. Então, clientes bem fortes e de primeira linha, tá? A gente tem contrato de longo prazo e no modelo take or pay. O que significa? Contratos com mais ou menos 15 anos de duração e que, com esse modelo take or pay, que ele garante um pagamento mínimo pela solução logística por um volume já previamente contratado, tá? Isso dá uma maior resiliência para a gente quando comparado com outros players logísticos e principalmente que trabalham nesse mesmo segmento que a gente. Acho que esse perfil diversificado, diferenciado que a gente tem, viabiliza um crescimento muito importante nesses 11 anos de atuação e viabilizou também o nosso IPO, como a Denise comentou, no ano passado, com listagem no segmento do novo mercado, tá? Que é um segmento que, como vocês sabem, de maior nível de governança da Bolsa Brasileira, tá? A gente opera hoje, principalmente com 4 grandes corretores de atuação, tá? O primeiro corredor é o Corredor Sul, que é um corredor onde a gente opera ali na bacia do Paraná-Paraguai, e a gente faz transporte de minério de ferro, grãos e fertilizantes. Esse é um corredor dolarizado e a gente tem ativos ali muito diferenciados. Depois a gente vai poder falar um pouquinho, ativos que navegam com calado bem mais baixo que a média do mercado, tá? Explica calado para gente. Calado é mais ou menos como se fosse a altura do rio. Então, a gente consegue navegar quando o rio está com um nível mais baixo do que a média dos outros players dessa região. É um diferencial bem importante para essa região sul, principalmente nesse momento atípico de crise hídrica que a gente está vivendo, tá? A gente tem o segundo corredor, o corredor norte, que é um corredor que a gente faz o transporte de grãos e fertilizantes. E aí, quando a gente pensa em grãos, a gente está falando principalmente de soja e milho e produzidos principalmente no estado do Mato Grosso com destino à exportação. Tá? Então, um corredor bem relevante também e que tem oportunidades muito grandes ali de crescimento quando a gente olha todas as projeções que tem tanto de produção como de exportação de grãos ali oriundos no Mato Grosso. Um outro corredor que a gente tem é o de navegação costeira, ou também chamado de cabotagem, que é o corredor que a gente faz praticamente transporte de bauxita para hidro, e aí também um contrato de longo prazo, um contrato também dolarizado ali na região do Pará. E um último corredor, que é um corredor que está em implementação, que é um corredor que a gente chama de Sal e Santos. Ele envolve 2 operações que elas não são exatamente iguais, mas que elas têm algumas sinergias entre elas, tá? Sal é basicamente uma solução que a gente criou ali para transporte e transbordo das salinas no Rio Grande do Norte.
então para fazer esse transporte ali na parte do Rio Grande do Norte, em Mossoró e Nassau. E Santos é um arrendamento que a gente fez de uma área portuária no Porto de Santos, um arrendamento de 25 anos, para fazer a movimentação de fertilizantes e sal. Então, são 2 projetos que têm um potencial bem legal. Santos, por exemplo, é um dos principais portos de entrada de fertilizantes no Brasil. Então, tem bastante oportunidade ali, tá? Acho que a companhia tem esse perfil, uma capacidade e um histórico de desenvolver novos corredores, novas soluções, trazer novos projetos, sempre com um olhar ali de inovação, de diversificação e, obviamente, de ter o melhor custo logístico para o cliente. Tá sempre pensando muito em ser o menor custo logístico ali para o cliente. E aí a gente tem várias vias de crescimento, uma área de M&A, desenvolvimento de novos negócios super ativa, com muita coisa no pipe. Então, uma empresa que tem um potencial bem grande aí olhando para frente. Tá, joia, vamos conversar um sobre resuminho isso. da operação. Maravilha. Só fiquei com uma dúvida. Tudo que vocês transportam é para exportação? Depende bastante, mas a maior parte é voltada para exportação. Só se você pegar, por exemplo, fertilizantes é uma carga que a gente importa, então já é o oposto, né? A gente recebe o navio que está vindo e direciona para clientes que ficam no interior do Brasil. A mesma coisa sal. O sal ele pode ir para exportação ou ele pode fazer cabotagem também para o interior do Brasil, tá? Mas grande parte dos grãos, enfim, são direcionados para exportação. Tá joia. Então vamos lá, queria falar da crise hídrica, porque isso já prejudicou vocês no Corredor Sul. E no mês passado, eu queria saber como é que está esse mês, previsão para aí, agora está um período mais chuvoso, está um pouquinho mais animador, né? Mas eu queria que você falasse também se atingiu os outros corredores, como é que a crise hídrica está atingindo vocês e os números de vocês. Legal, não, legal. Uma pergunta bem importante essa, porque de fato é um assunto que está super na mídia, né? Todo mundo questionando. Acho importante a gente separar em 2 questões, né? A primeira, no corredor norte, a gente não tem questão hídrica ali para navegação, tá? É o contrário. Esse ano, quando a gente olha, o nível dos rios ele está nas máximas históricas, então a gente não tem nenhum tipo de problema. O que a gente vê no corredor sul, e aí quando a gente pensa no sul, acho importante também separar que a gente não opera em regiões onde tem trade-off com energia. Então, a gente não está concorrendo ali com a questão de energia elétrica, tá? Aonde a gente tem problema é realmente por falta de chuva, e aí, como eu falei, o nível do rio fica abaixo de uma média histórica e a gente não consegue operar da forma mais produtiva ou mais otimizada que a gente poderia. Então, por exemplo, se eu andaria com uma barcaça que onde a gente carrega, né, os produtos, se eu andaria com ela cheia num cenário de rio normal, eu ando com, de repente, metade dela só porque o rio está tão baixo que eu não posso carregá-la totalmente. Ou eu tenho que fracionar tanto a carga e fazer várias viagens para levar o mesmo volume que eu levaria num cenário mais normalizado. É um pouquinho do que a gente está vendo hoje, tá? Quando a gente olha um histórico, é importante também olhar, a gente olhou um histórico de 121 anos para falar, putz, será que isso é um novo normal? Né? Será que o rio vai continuar com essa tendência? Historicamente, em 121 anos, não tem nenhum dado que nos leve a crer que é um ano normal. Pelo contrário, em 121 anos, a gente teve 12 casos apenas de uma situação em que o rio ficou abaixo de uma média histórica, e a maior parte deles, 11 casos, foram antes de 1974, e uma única vez de 74 para agora, que está sendo nesse momento. Então, realmente, uma situação atípica, uma situação não recorrente, que acaba impactando, sim, a operação neste momento, porque a gente tem um rio com um calado abaixo do normal. Mas ainda assim, quando a gente olha na Operação Sul, como eu comentei para vocês, a gente tem movimentação de minério de ferro e de grãos, né? A área que a gente vê afetada hoje é a área onde a gente movimenta minério de ferro, que é ali mais próximo de Corumbá, mais ou menos. Para grãos, ela é impactada também, mas muito menor do que na região do norte, que a gente chama Tramo Norte, que é de Cuiabá. Então, hoje, o cenário que a gente vê é um cenário bem restritivo. A gente já vinha comunicando, e para quem acompanha os nossos resultados, a gente colocou lá no segundo trimestre, que a gente teria um impacto, sim, por conta desse cenário, e de eventual não navegação por 2 meses desse ano, tá? A gente já comunicou que em setembro a gente estava com uma situação bem próxima de não navegação, e agora em outubro a gente comunicou também que a gente não deve navegar nesta região de Corumbá, por conta do cenário do nível do rio, tá? Então, um pouquinho de como a gente vê, obviamente que ele impacta o resultado desse ano, porque eu não consigo, como eu falei, movimentar todo o volume que eu gostaria, ou trabalhar de uma forma muito otimizada, mas, de novo, é algo que a gente enxerga como não recorrente, como pontual, e normalmente a tendência é que em novembro e dezembro o rio vai retomando para níveis
mais regulares, mais normais, porque é época de chuvas, e aí a gente começa a operar de novo numa situação mais normalizada, mais dentro do que seria uma média histórica, tá? Tá, eu imagino que você não possa abrir os números no detalhe, porque vocês vão esperar para... Quando é que sai o balanço falando nisso? A gente vai divulgar mais ou menos no meio de novembro, tá? Tá, joia. Então, como é a companhia aberta, você não pode divulgar muito no detalhe, mas o que você já pode divulgar para a gente de impacto nos números de receita da empresa por causa da crise hídrica? A gente não comenta muito exatamente do impacto por conta da crise hídrica, mas quando a gente mostra lá, a gente divulgou um guidance, uma revisão de guidance, na verdade, no resultado do segundo trimestre, a gente mostra que o impacto dessa não navegação em 2 meses geraria um impacto de mais ou menos 80 milhões de reais na EBITDA da companhia, tá? Esse seria um impacto de não navegar por 2 meses, que é um cenário que a gente acha que deve se concretizar hoje, dado o nível do rio que a gente está enxergando. Mas ainda assim, quando a gente está falando de um cenário atípico, né, não recorrente, não usual, ainda assim a gente tem apresentado margens ali operacionais na casa de 50% nessa operação, que é algo bem, bem importante, uma margem bem robusta, dado o cenário tão crítico que a gente tem, né? E hoje, se você ainda pegar essa região, principalmente de Corumbá, a companhia é uma das únicas companhias que continuou navegando durante um bom tempo. Então, em agosto, por exemplo, a gente fechou essa região com 80% do market share de todo o minério de ferro movimentado nessa região, porque a gente tem ativos diferenciados que navegam numa situação mais restritiva que os outros players da região. E isso faz com que a gente consiga navegar num cenário em que a maioria das outras empresas já não estão navegando. Agora, Ana, é o seguinte, fora da crise hídrica também, vocês vão sofrer impacto de safras menores, principalmente de milho. Como é que vai ser o impacto disso para vocês? A gente também colocou já lá no nosso guidance que a gente reviu no segundo trimestre o impacto disso, tá? Eu diria que a nossa revisão do guidance, a gente proporcionalmente teria tido mais ou menos 1/3 de impacto relacionado à safra e 2/3 relacionados à pior ali no sul, tá? Quando a gente olha para a parte de grãos, o que aconteceu especificamente? Houve um atraso da soja, consequentemente, o milho foi plantado fora da janela ideal e houve uma quebra da safrinha de milho. Não tanto no Mato Grosso, que é nosso principal estado ali produtor, onde a gente recebe a maior parte dos grãos, mas principalmente em outras regiões do Brasil. E aí muda um pouco a dinâmica comercial. Uma boa parte desse milho que seria destinado para exportação, ele acaba sendo destinado para mercado interno para suprir a quebra dos outros estados. Então muda um pouquinho a dinâmica e, obviamente, acaba impactando o volume de exportação, que é o volume que a gente captura ali nessa região, né? Então, quando a gente reviu o guidance desse ano, a gente já incluiu uma visão mais conservadora e mais realista do que a gente espera que vai acontecer para esse ano de fato. E aí é basicamente um cenário em que a gente tem um impacto maior no 4º trimestre do ano, que é um trimestre que ele tem uma sazonalidade maior e um impacto maior do que a gente chama de spot, que seria aquele contrato mais curto prazo, não tão longo prazo para o ano, tá? Então a gente já colocou isso lá, ele já está capturado no nosso guidance novo. Mas, de novo, isso é um impacto também não recorrente e que ele não impacta a safra do ano que vem. O fato de você ter tido uma quebra esse ano não significa que você terá no ano que vem. Pelo contrário, o produtor, talvez para tentar minimizar a produtividade mais baixa desse ano, ele aumentou a área plantada, né? Então, o ano que vem, com uma área plantada maior e com uma produtividade maior, a gente tende a ter uma safra bem significativa, bem importante, talvez uma safra recorde no ano que vem. Então, acho que isso que é importante, por isso que a gente reviu, a gente teve essa confluência aí de impactos esse ano, infelizmente, mas que quando a gente olha para o longo prazo, estruturalmente a companhia está com uma tese mantida e sem nenhuma modificação. Por isso que a gente reviu o guidance desse ano, mas mantivemos o guidance de 2025 de longo prazo, porque não tem nada que nos leva a crer que isso vai se repetir ou que isso vai impactar os resultados futuros da companhia. E ainda assim, acho que é importante a gente lembrar que mesmo num ano com tantos impactos, a gente deve aterrissar ali num EBITDA muito próximo do ano passado, que foi um EBITDA, um ano com uma safra recorde no Mato Grosso e com uma situação mais normalizada no Sul. Então, o que mostra que a gente tem uma resiliência muito grande para passar por esses momentos de maior desafio que a gente está vivendo. Agora, Ana, falando em, né, você falou dos próximos anos aí, o que já tem contratado para o ano que vem?
A gente não dá esse nível de disclosure, mas assim, por a gente ter esses contratos já de longo prazo nessa modalidade take or pay, quando a gente olha, por exemplo, para o Corredor Norte, eu já parto o ano com mais ou menos 50% da minha capacidade tomada, já contratada por esses clientes de longo prazo, tá? Então, a gente já tem uma boa entrada aí para o ano que vem garantida de mais ou menos 50% do volume no Corredor Norte. Os outros corredores, se você pegar o corredor da Bauxita, por exemplo, o volume praticamente todo já está contratado. Se você olhar no Sul, a Vale anunciou, inclusive a gente divulgou um comunicado na semana passada, que ela pretende usar o volume total dela, do contrato dela no ano que vem, um volume de mais ou menos 3 milhões de toneladas de minério de ferro. Então, a gente já tem tudo isso anunciado e que já dá uma boa base de partida para o ano que vem. Ana, está chegando aqui, chegou uma pergunta do Marcos, bem, eu creio que seja uma pergunta, não tem ponto de interrogação, mas eu acho que é uma pergunta. Ele diz o seguinte: a dívida líquida EBITDA está em 10 vezes, a dívida líquida está em 10 vezes. É normal esse setor e outros players? Haveria alguma integração entre vocês? Tá. Na verdade, assim, a nossa dívida líquida sobre EBITDA, o índice está mais ou menos em 4 vezes e alguma coisinha, tá? Esses 10 vezes que ele coloca tem um impacto aí de efeito cambial, que não é impacto caixa, então a gente não leva em consideração. Acho que a gente tem um perfil para ir desalavancando, a gente gera bastante caixa, então a gente pode ir desalavancando a companhia tranquilamente. Nesse momento, a gente tem um foco muito grande em crescimento, porque tem grandes oportunidades de crescimento, mas a gente também tem um potencial de ir desalavancando com o passar do tempo, conforme a gente vai gerando mais caixa com os novos negócios que a gente tem criado, tá? Falando em novos negócios, como é que é possível diversificar as fontes de receitas de vocês num momento, por exemplo, de safra menor e de crise hídrica? Uhum. A gente, de novo, essa questão da safra e da crise são bem pontuais, a gente não vê uma necessidade de diversificação por conta disso, exatamente porque o Brasil é muito forte nesses produtos, né? O Brasil é muito forte em grãos, é muito forte na questão do minério de ferro. Mas a gente pode diversificar corredores e diversificar com novos produtos através de novos clientes, desenvolvendo e criando, customizando soluções logísticas para outros clientes. Então, a gente tem uma área de M&A super ativa e que fica o tempo todo olhando oportunidades e entrando em contato com clientes novos e vendo soluções novas que a gente pode desenvolver, sempre pensando com um olhar muito de inovação, de criação de soluções que sejam realmente viáveis e que façam muito sentido para o cliente, tá? Acho que esse é um perfil que a gente tem e faz parte do DNA da companhia. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre fusões e aquisições, quais os tipos que vocês estão buscando mais e o que vocês fizeram já recentemente? Tá, a gente fez este ano uma aquisição importante no Corredor Sul, que foi a aquisição da Imperial Logistics, é uma empresa que já operava ali no Corredor Sul, que tinha ativos muito bons e ativos que navegavam também numa condição restritiva melhor do que os outros ativos dessa região. Então, eles deram uma flexibilidade maior para a gente navegar, inclusive nesse momento de crise aí que a gente tem observado nesses desafios grandes. Acho que a gente não fez a aquisição pensando especificamente nisso, mas acabamos acertando ao fazer a aquisição neste ano tão complexo. Então, foi uma aquisição de 86 milhões de dólares que a gente fez ali em abril. Já integramos, já estamos operando de forma integrada, então trouxemos ativos melhores até para a nossa operação, ativos que tinham sinergia com a nossa operação, uma companhia que tinha alguns contratos também bem interessantes nessa região, então uma aquisição super relevante, bem importante para o crescimento da companhia, tá? Olhando para frente, a gente enxerga outras possibilidades de consolidação, principalmente ali no Corredor Sul, que é um corredor que ele vem sofrendo bastante, tem companhias que têm passado por uma situação financeira mais complicada por conta da crise hídrica, então tem outras oportunidades ali que a gente está observando e que eventualmente a gente pode vir anunciar. Ana, com relação à China, você falou que a maior parte do que vocês transportam é para exportação, China é o maior parceiro comercial do Brasil, e China passando por um momento mais de instabilidade, talvez de desaceleração, como é que isso pode atingir vocês? Quando a gente olha ali para o Corredor Norte, principalmente, a gente tem um contrato bem de longo prazo, já estruturado com uma tarifa pré-definida, com volume pré-definido com a COFCO. Então, já é um contrato nesse modelo take or pay que dá uma resiliência maior para esse setor, tá?
Então, a gente não vê esse impacto muito significativo e a gente não acha que vai ter uma mudança com relação a isso, né? A gente está falando de grãos, de alimentação, enfim, a gente não acha que tem alguma mudança significativa por conta disso. Além disso, quando a gente olha de tudo que é exportado ali no Mato Grosso pelo norte, né, pela região de Barcarena, tem uma boa parte que vai para a Europa também, então nem tudo é para a China, tem uma diversificação ali também, tá? Vou voltar ao assunto de fusões e aquisições, porque chegou aqui uma pergunta do Murilo. Ele diz o seguinte: a empresa mira joint ventures em outras áreas de mobilidade ou armazenamento? Neste momento, eu acho que não é o foco, tá? A gente tem grandes oportunidades no setor, no modal hidroviário. Acho que o grande olhar para a companhia hoje é de promover uma maior integração entre as operações, integrações logísticas com, né, eventualmente com portos, esse tipo de coisa, tá? Tem grandes oportunidades ainda na mesa aí que a gente tem estudado. Pergunta do Marcos, ele mandou outra pergunta aqui pra gente. Ele diz o seguinte: vendo o histórico de vocês de 2015 a 2018, quase dobraram ano a ano. Você acha que se não fosse a Covid, continuariam nesse ritmo? A gente tem um perfil de crescimento bem importante, a companhia vem conseguindo melhorar operacionalmente, fazer novos contratos, então um perfil realmente diferente do mercado. Este ano, especificamente, a gente teve esse impacto assim, não recorrente que eu comentei nos dois principais corredores ali da companhia. A gente tinha um guidance inicial no começo do ano de um EBITDA para esse ano na casa de 800 milhões de reais, mais ou menos. E o ano passado foi 637,4, para vocês terem uma ideia. Então, um caminho de crescimento muito grande ainda. E a gente tem até 2025 um guidance também de longo prazo, de um crescimento bem relevante de EBITDA também, que a gente chega ali em quase 1,5 bi de EBITDA para 2025. Então, um bom caminho de crescimento e boas oportunidades aí para a nossa companhia. Ana, e sobre a construção do terminal em Porto Velho, que pé que tá? Uhum. A gente divulgou essa construção no começo desse ano, a gente já fez uma aquisição de um terreno lá. A ideia é criar uma solução logística também integrada, independente para essa região, que é uma região, uma área de influência diferente da que a gente atende hoje ali no Mato Grosso. Então, tem uma região importante também, que tem um volume cativo, com crescimento, também para transporte de grãos e fertilizantes. E a gente já encomendou empurradores, a gente já está trabalhando com a parte de licenciamento e a gente deve começar a operar nessa região ali por volta de 2023. Essa é a estimativa, tá? Tá, e sobre o terminal da Hidrovias em Santos, que vocês estão fazendo uma modernização, já começou? Está no meio do processo? Como é que está? Começamos, o arrendamento ali de 25 anos, nos documentos do arrendamento a gente já tinha uma previsão de fazer reformas e algumas modificações ali, melhorias na estrutura. A gente começou a operar com uma forma meio híbrida entre fazer melhorias e operando em paralelo, né? Durante o ano de 2021. Agora, no segundo trimestre, final do segundo trimestre, a gente cortou a operação, fechamos totalmente, vamos fazer as grandes reformas e melhorias que a gente precisa e a gente volta a operar ali para sal e fertilizantes a partir do ano que vem. Tá ótimo, Ana. Faltou alguma coisa importante para a gente falar aqui? Nossa, tem tanta coisa importante para a gente conversar, a gente poderia ficar aqui a noite inteira, mas assim, acho que a gente conseguiu passar um pouquinho do que a companhia faz. E estamos super à disposição, tá? Quem tiver qualquer dúvida, quiser conversar melhor sobre o negócio, entender melhor o que a gente faz, enfim, a área de RI aqui da companhia está à disposição para falar, para explicar. Acho que é um modal muito interessante, a gente tem uma operação super legal, e a gente estava até conversando antes, né, Denise, de entrar no ar, que a gente do dia a dia não tem ideia do tamanho das operações, da magnitude das operações. Então, quem tiver interesse aí, procurar na internet um pouquinho para ver o que a gente faz, eu acho que tem muita informação legal para ser aprendida e conhecida. Tá ótimo, Ana. Super obrigada pela sua presença aqui, viu? Imagina, obrigada a vocês de novo e a gente está super à disposição. Quando quiserem marcar outro, a gente está à disposição para conversar. Maravilha. Mais ou menos que a gente faz a cada 3 meses, espera sair o balanço e chama a pessoa de volta, então a gente vai te chamar de novo, tá bom? Combinadíssimo, vamos falando. Maravilha, super obrigada. Obrigada, gente. A você de casa, muitíssimo obrigada pelas suas perguntas, pela sua participação e pela sua companhia. Se inscreva no canal, clique no sininho, a gente tem sempre aqui o Conversa Aberta. Deixe seu like, compartilhe com seus amigos que estão buscando também opções de investimento na Bolsa. Muito obrigada, um beijo e até a próxima. Obrigada, gente. Tchau, tchau.